E esta semana, a maior tragédia da história de Petrópolis completa um ano. 235 vidas foram perdidas durante o maior temporal que a cidade já viu. Você deve lembrar, isso foi no dia 15 de fevereiro do ano passado, uma data que jamais vai ser esquecida. A repórter Beth Lucchesi voltou aos principais pontos que foram destruídos e mostra que, um ano depois, vários desses lugares não viram as obras de recuperação e contenção prometidas pelas autoridades. Como uma foto antiga, manchada, pode revelar tanto sobre um momento avassalador. Vamos embora, gente, vamos sair daqui! Cuidado! Pelo amor de Deus! Tá descendo tudo lá. Tá caindo tudo, amor. Ai, meu Deus. Logo depois do temporal devastador, nossas equipes fizeram dezenas de reportagens aqui em Petrópolis. Numa delas, eu acompanhei o trabalho de bombeiros e cães farejadores em busca de desaparecidos aqui no Morro da Oficina. Os escombros, pedaços da história de muitas famílias. Uma apostila, aqui tem uma foto. Curiosa, tirei a foto da foto com o celular e guardei. Hoje, ao retornar aqui ao Morro da Oficina, eu fui atrás da história das pessoas que aparecem na foto. Numa área onde moram cerca de 700 famílias, fiz um trabalho de boca em boca até chegar a Cristiane, que reconheceu a família dela. A mãe do meu neto, que eu perdi. É a Joyce que é ali? E a Joyce, minha sobrinha. Eu perdi 9 pessoas, Beth. A Cristiane conta que a foto foi tirada 10 anos atrás. Mostra um momento extremamente feliz. Os 15 anos da Mariana, essa moça aí do meio, filha dela. Minha sogra, como paparicava demais, que era o xodó, entregando um presente. E a gente estava saindo para ir para o salão de festas, para comemorar os 15 anos dela. Da sua filha? Da minha filha, a Mariana, a mãe do meu neto. Por isso que estava todo mundo arrumado, né? Sim, fui feliz. A Mariana foi a única que sobreviveu. A avó, Valdecir da Silva Afonso, de 74 anos, e a prima Joyce da Silva Afonso, de 23, foram soterradas. 2 filhos da Joyce também morreram. A foto manchada é agora a única que sobrou para contar a história da família antes de 15 de fevereiro de 2022. Há um ano, a Cristiane mantém um ritual. Recolhe donativos e entrega aos sobreviventes. E sempre vai até a área onde ficava a casa dela e dos parentes. Por que você volta aqui? Porque eu fico perto deles. Eu me sinto perto deles. Eu vou até lá onde lambeu a pedra. Eu tento entender como que aquela pedra rolou. Eu não consigo, sabe? O Morro da Oficina foi o local com mais mortos dessa tragédia. 93 vidas perdidas. O vídeo gravado na hora do temporal mostra como ficaram ruas da comunidade. O Lucas e o pai ajudavam uma vizinha que teve a casa alagada. Em poucos minutos, o Adalton passaria pelos momentos mais dolorosos da vida. Esse simples chamado foi uma das últimas vezes que ele ouviu a voz do filho Lucas. Quando cheguei em casa, meu filho estava na minha cozinha puxando a água do rodo e falou, vem Lucas, vem. Ele, pai, nós estamos perdendo tudo. Eu falei, não tem problema não, filho, vem. Quando cheguei de frente da minha casa, eu só escutei um estouro lá em cima, lá, bum! A gente olhou para trás e gritou, barreira, pai. A gente correu ao contrário. Eu só senti como fosse uma rasteira nas pernas dele, ele caiu, aquele negócio escuro aqui passando na minha cara, eu caí dentro do mato. A barreira levou o filho e a enxurrada no pé do morro, a mulher e a filhinha.
No outro dia encontrei ela agarradinha com a minha filha, abraçadas as duas juntas. Há um ano, além da dor, ele ainda carrega a angústia de não poder se despedir do filho. Lucas Rufino da Silva tinha 20 anos. Ainda é considerado desaparecido. Heitor Carlos dos Santos, de 61, também não foi encontrado. Ele estava num dos ônibus arrastados para dentro do rio Quitandinha. O Leandro sempre foi um pai orgulhoso. Um pedaço da sala de casa foi transformado em memorial. É uma forma de matar a saudade. Sim, sim. E de manter as coisinhas dele, que eu sei que ele gostava muito, né? Tudo direitinho, limpinho. Esse coelhinho, quando ele fez 1 ano de idade, eu dei de presente para ele. E ele tinha um ciúme desse coelhinho aqui. Essa roupinha dele aqui também é de... De quando ele nasceu? De quando ele nasceu. É a minha avó que deu de presente. Foram 7 dias para encontrar o corpo do filho Gabriel. O rapaz de 17 anos morreu depois de ajudar a salvar passageiros desesperados. O Leandro mobilizou voluntários e vasculhou o caminho que o rio percorre. O pai aprendeu a ser resiliente e hoje acredita que as histórias de perda representam omissão. A gente sabe que nós vivemos em uma geografia que é um ponto negativo. Nós estamos rodeados de montanhas. Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel das autoridades? Enfim, você ser resiliente ao local onde você está. Faltou o quê? Mais comprometimento, né? Obras preventivas, ação antecipada. Passamos um dia inteiro nos principais pontos destruídos e só vimos um tímido canteiro de obras. Aqui em Petrópolis, no verão, o tempo pode virar de uma hora para outra. Quase sempre chove forte. E apesar do que testemunhamos 1 ano atrás, ainda vemos aqui casa na beira do precipício, encosta cheia de fenda e moradores que insistem em viver em áreas interditadas. A maioria porque não tem condições financeiras de sair, não conseguiu o aluguel social ou teve o benefício cortado. O que fizeram de melhorias aqui na Chácara Flora? Nesse 1 ano, nada. Nada. As casas aí tudo caindo, ninguém fez nada. Casas em perigo que estão para cair na rua, que é via pública, com ônibus, creche, tudo. Não fizeram nada. Nos últimos dias, a Jussara só faz chorar. Esse 1 ano para mim foi um dos piores. Já passei tempos ruins, mas esse 1 ano para mim foi um dos piores. A casa dela ficava neste terreno na Chácara Flora. A avalanche de pedras também arrastou os 2 filhos dela, Giulia, de 18 anos, Anthony, de apenas 2, além da cunhada grávida e 2 filhos pequenos dela. Porque o que eu tinha eu já perdi. Então, assim, a gente fica olhando e só pedindo a Deus que bota a mão, sabe? Para não acontecer o que aconteceu com a minha família. Parte da Vila Felipe virou uma terra fantasma. A placa anuncia obras, contenção e drenagem de encosta. Falta ainda a data do início. Seu Valdenir sempre visita o bairro, a casa dele. Quando chega aqui, você lembra da sobrinha, da mãe e dos 40 pessoas que eram tudo meus amigos, conhecidos aqui do bairro. O que esperar tanto tempo depois? Obra de fato, nada. Não, até agora não. Nada, nada mesmo. É o que vocês estão vendo aí. Só limparam, tiraram os entulhos que tinha muita tonelada de lama, pedra, árvore, tudo que tem direito tinha aqui dentro. E aí estamos aí esperando ver o que Deus manda pra gente. Uma cidade inteira traumatizada, à espera da ajuda que demora a chegar, com medo do que a próxima chuva pode trazer. Todo mundo está meio ressabiado até hoje. A gente vai vivendo um dia de cada vez, porque a única solução é essa. Esse é o objetivo da minha vida, até o fim da minha vida. É fazer algo de mudança, para que outras famílias não passem pelo que eu estou passando e tantas outras. Cris, e hoje a gente está saindo aqui do Morro da Oficina, debaixo de chuva, né? É a nossa rotina, né, Beth? É isso aí. Cidade totalmente despreparada, psicológico abalado, totalmente desestruturado. Aí o que a gente ouve? Vamos para locais seguros. E aí, você tem que trabalhar, você tem que pagar a conta. Como é que você faz?
uma tragédia que marcou não só Petrópolis, mas o país todo, né? Vamos às respostas. A gente falou com a Prefeitura de Petrópolis, que disse o seguinte, que concluiu 48 obras de grande e médio porte em 2022 e tem outras 41 obras em andamento e 40 em fase de licitação. Disse que essas primeiras obras tiveram como foco a volta da mobilidade nas ruas de Petrópolis e que agora o foco está nos principais pontos dos desastres, Morro da Oficina e Vila Felipe. Em relação ao aluguel social, o governo do estado disse que foram identificadas falhas na documentação e teve que suspender o pagamento de 111 pessoas que têm renda maior que 3 salários mínimos. Disse ainda que só em 2022 foram pagos mais de 17 milhões de reais em relação ao aluguel social na cidade de Petrópolis. Sobre as obras, o governo do estado disse que está investindo 255 milhões de reais em obras na cidade, em 5 encostas e também no túnel extravasor, que passa por um conserto para evitar novos alagamentos. Disse que nenhuma obra que estava em execução foi paralisada e que atua em intervenções na região da Rua Tereza, no Sargento Boinin, Valparaíso, com mais da metade das obras prontas, tudo isso segundo o governo do estado. Mas a gente volta a falar aqui com Edmilson Ávila, porque, Edmilson, a gente ainda acompanhou ali na reportagem da Beth, né? Muitos locais em que pouca coisa se fez ali em Petrópolis. A reportagem da Beth é muito clara, mostra ali pra gente com muita clareza. Vamos entender aqui, quando acontece uma tragédia, logo depois são 3 movimentos. O que são esses 3 movimentos? Primeiro é salvar pessoas. Então, você entra com toda a estrutura para salvar o imediato pessoas, ali. o imediato. Logo em seguida, é a mobilidade. Todas essas obras que eles listaram aí, que é o seguinte, você tem que limpar a cidade. Nós já vimos muito isso no Rio de Janeiro. Lá você tem que dar mobilidade para que a vida comece a voltar. E depois, a obra de infraestrutura. Então, nós perguntamos, Prefeitura de Petrópolis, quanto você gastou, o que é que você fez? Então, 120 milhões, principalmente em obra de mobilidade. Governo do Estado, o que é que você fez, o que é que você gastou? 250 milhões aqui, principalmente obras de mobilidade, no acesso e também algumas obras de contenção em andamento. As grandes obras de infraestrutura, 1 ano depois, que é para evitar que a população corra risco novamente. Então, vão vir chuvas novamente e isso não foi feito. E eu deixei por último aqui um detalhe que é habitação. Então, depois de todo esse tempo aí, esperamos 1 ano. É lógico que essas pessoas perderam tudo, vão precisar de habitação. E aí, depois de tudo isso, Silvana, sabe em que pé estamos? Lá do início. Nada aconteceu até agora porque governo do estado e prefeitura ainda não se entenderam sobre o terreno. Tem o terreno, mas você precisa fazer uma lei, tem que ter viabilidade, você tem que liberar a construção. E até hoje, depois de todo esse tempo, isso ainda não foi viabilizado para a construção de 350 unidades. Vamos lembrar que da tragédia de 2011, as casas foram construídas mais de 10 anos depois começaram a ser construídas. E aqui, 1 ano depois, nada aconteceu. Obrigada, Edmilson. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Obrigada. Até já.